Há cerca de um ano atrás, eu me lembro que há cerca de um ano atrás eu estava meditando com a igreja no texto que vou meditar hoje mais uma vez, que é um texto que me toca muito, da história dos juízes. Jefté, um dos juízes que tem uma história muito, vou dizer que teologicamente profunda. A história de Jefté é teologicamente profunda, porque os detalhes da história transcendem o próprio personagem Jefté e significam muito mais do que apenas o relato em si dos acontecimentos do período em que ele julgou uma parte do povo de Israel, em Gileade. E o texto é de Juízes capítulo 11, versículo 1. Juízes capítulo 11, verso 1. O texto diz assim, nós vamos ler alguns versos. Vamos saltar alguns versos, né? Do verso 17 nós vamos pular para o verso 18, nós vamos pular para o verso 28. Diz assim a história. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se ajuntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: venha ser nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? E os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. E Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: o que você tem contra mim para vir atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora esta terra pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender, e assim Israel ficou em Cádiz.
Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes, e acampou do outro lado de Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é a fronteira deles. Bom, vamos dar um salto agora lá para o verso 28. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco pela tua palavra nesta manhã. Ministra ao nosso coração e abençoe a nossa vida, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, como eu disse, a história de Jefté tem um profundo sentido teológico. Jefté é um modelo de todos nós. Jefté representa cada um de nós. Deus se manifestou através de Abraão para revelar-se ao mundo através de um povo. Um povo que passou a ser chamado, depois de um tempo, de Israel. E o povo de Israel era, no Antigo Testamento, o povo de Deus. O povo com quem Deus fez uma aliança. O povo com quem Deus fez um pacto. E o povo a quem Deus designou uma herança. E a quem Deus fez promessas. Uma dessas promessas é que este povo habitaria a terra prometida. Desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio, toda a terra até o grande mar. As fronteiras de toda a região da Palestina foram prometidas àquele povo, a quem Deus chamou de seu povo, e a quem Deus tirou do Egito, para trazê-los de volta para a terra prometida e dar a eles por herança esta terra. Acontece que tem algo na promessa que Deus fez a Abraão que Israel ignorou, que Israel esqueceu. Israel foi levantado por Deus para que ele pudesse ter sido uma árvore frondosa, frutífera, que alimentasse as nações. E parte da promessa que Deus fez a Abraão tinha a ver com um compromisso que dizia: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a promessa de Deus para Israel nunca foi exclusiva. Nunca foi particular. Nunca foi privativa. A promessa de Deus é para que Israel fosse um canal, fosse um instrumento. E nisso Israel fracassou. Porque Israel se comportou como os anciãos de Gileade. Eles olharam para Jefté e falaram: não, você não tem direito a esta herança. Você é filho de uma prostituta. Veja, Israel olhou para os gentios e disse: vocês não têm direito à nossa herança. Porque nós somos os únicos legítimos e exclusivos filhos de Abraão.
E aquele povo que havia sido chamado por Deus para que fosse uma árvore frutífera de onde as nações se alimentariam, se tornou um povo exclusivista, excludente, que tratou os gentios como uma escória, como um povo indigno, não merecedor das promessas do seu Deus. Em alguns momentos na Bíblia nós vamos encontrar lampejos, ou mesmo flashes, ou gotas no oceano de um Israel cumprindo o seu papel. Deus vai nos ensinando que nunca a escolha de Israel era uma escolha excludente, que escolhia Israel em detrimento dos demais povos. E a prova disso, irmãos, está, por exemplo, quando Israel entra em Jericó. Quem é a mulher que acolhe Israel e é acolhida depois no povo de Deus? Uma prostituta que morava nos muros da cidade chamada Raabe. E ela foi tomada como parte do povo de Deus. Quem é que está na linhagem do rei Davi e que é a sua tataravó? Raabe. Outra mulher que não era do povo de Israel e que não deveria ter parte na herança, se chama Ruth. E quando sua sogra Noemi, depois de que seus filhos morrem, seu marido morre e fica viúva, ela manda Ruth voltar para sua parentela. Pode voltar para a casa dos seus pais. Pode voltar para o teu povo moabita. O que Ruth responde? O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E adivinha quem está na genealogia do rei Davi? Ruth. Na história da genealogia de Jesus Cristo, só aparecem homens e 3 mulheres: Raabe, Ruth e Maria. Raabe, Ruth e Maria. E Raabe e Ruth estão na genealogia de Cristo, nos mostrando, irmãos, que Deus do Antigo Testamento nunca foi um Deus excludente. Sempre foi um Deus que quis se manifestar a todos os povos. O próprio Jesus Cristo diz: havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, mas ele não foi a nenhuma delas, senão a uma viúva estrangeira na terra de Sarepta. Porque questionavam a Jesus pelo fato dele estar curando pessoas fora da linhagem de Israel. Um povo que chegou a distorcer e transtornar o mandamento: não matarás. Parece que o não matarás para Israel se tornou apenas, e talvez até para o Israel atual, se tornou apenas um não matarás um judeu, não matarás gente do teu próprio povo, mas aos gentios matarás à vontade. Jefité é um modelo teológico de um povo que foi deixado fora da herança. E como eu dizia a respeito daquela árvore frutífera que deveria alimentar as nações, um dia Jesus está chegando em Jerusalém e vê uma figueira que não tem frutos. Aquela figueira, teologicamente, representa Israel, o antigo Israel.
E o Senhor olha para aquela figueira que não tem frutos e diz: nunca mais ninguém vai comer fruto de você. Porque você não cumpriu o seu papel. Porque você falhou na missão que Deus te deu. E é por isso que Deus levantou um Israel segundo a linhagem de Jesus Cristo, segundo a descendência de Jesus Cristo. E é por isso que nós não vivemos sob a expectativa de que o estado político atual de Israel, a ele estão destinadas as promessas. Porque as promessas ao Israel tem a ver com o Israel santo, com o Israel do Senhor. E este Israel é o povo que Deus levantou, chamados pelo seu nome, aqueles de quem Pedro fala na sua epístola: vós que não eres povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas a promessa, agora vocês alcançaram a promessa. Vocês que eram Jefté, que foram colocados para fora, que foram deixados de fora da herança, agora Jesus Cristo os trouxe de volta. Jesus Cristo os chamou e levantou um povo. E este povo, que era antigamente Israel, hoje é a igreja, que é composta tanto daqueles gentios que se entregaram e se converteram a Cristo, tanto quanto dos judeus que reconhecem Jesus Cristo como Senhor. Então, se você está buscando na história onde está o povo de Deus, é todo aquele que é chamado povo de Deus por intermédio do sacrifício, da remissão, do preço pago pelo qual Jesus comprou para si um povo composto de gente de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Este é o povo de Deus. Este é o Israel de Deus. Por isso que nós não vivemos sob o fetiche de idolatrarmos o Estado de Israel como sendo o povo da promessa, porque nós somos o povo de Deus. E aqueles dentre os judeus que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor, Paulo diz, chama-os de os remanescentes, na carta aos Romanos. Este é o povo que Deus levantou. Este é o povo que Deus chamou. Que outrora foi tratado como um povo qualquer, como Jefté. Que foi deixado de fora, que foi negligenciado, que foi ignorado. Mas Jesus Cristo veio. E diz o texto de Efésios, e que de dois povos fez um único povo. Aleluia! Então não existe um Israel e a igreja. Existe Israel e a igreja. Um único povo. A quem Deus uniu. Fazendo cair, diz o texto de Efésios, a parede da separação. Este é um dos significados teológicos de Jefté. Jesus fez cair a parede da separação. E de dois povos fez um. E nos deu acesso àquilo que nós não tínhamos acesso. Então, aleluia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos constituiu herdeiros, aleluia, da promessa, de toda sorte de bênção nas regiões celestes, aleluia. Você é povo de Deus. Mas cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem um passado. Cada um de nós carrega marcas. Cada um de nós recebeu talvez seus próprios rótulos. E quando você olha Jefté,
O versículo 1, vamos lá, vamos caminhar com o texto. O versículo 1 diz: Jefité, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. Quando você olha na mesma frase, dizendo que Jefité era um homem valente, mas você tem um porém, filho de uma prostituta, o que você acha que marca a vida de Jefté? O que você acha que passa a o designar? O que você acha que passa a representar e o significar? O fato dele ser um homem valente? Ou o fato dele ser filho de uma prostituta? A história de muitos de nós passa por isso, irmãos. Por coisas que passam a nos designar. Como se nós nos resumíssemos a isso. Como se aquilo expressasse qual é o significado, o valor e a importância das nossas vidas. E eu tenho certeza que muita coisa boa já aconteceu na sua vida. E eu tenho certeza que muita coisa boa você já fez. E eu tenho certeza que você já teve sucesso em muitas áreas da sua existência. Mas talvez você esteja vivendo designado por um erro. Mas talvez você esteja vivendo marcado por uma característica, por um momento, por um período da sua vida, por um instante do seu passado, por algo que não é você, mas de alguma forma passou a fazer parte da sua história, e pior, passou a ser a sua história. Jefité era um homem valente. Mas isso não basta para uma sociedade que rotula as pessoas. Você é um bom homem. Você é uma boa mulher. Mas existe sempre um mais. Mas tem sempre um porém. Tem sempre alguma coisa. Tem sempre uma observação. E esta observação, e este porém, e este senão, parecem que vão significar mais do que todo o resto de você. Parece que as suas falhas, que as suas características assim não tão boas, né? Que todos nós temos algumas. Todos nós temos coisas a serem mudadas, a serem melhoradas. Todos nós temos coisas a serem aperfeiçoadas. Mas será que estas coisas não estão nos significando e as pessoas não passam a dizer isso de você e a falar isso de você e você passou a se enxergar assim? Pior, você passou a se enxergar assim. Você passou a se definir pelos seus erros. Você passou a se definir pelas características daquelas as quais as pessoas reclamam de você, ou falam mal de você. E você passou a acreditar nisso como sendo a verdade sobre a sua vida.
Mas existe algo que é mais importante. Jefté era um homem valente, filho de Gileade. Porém, filho de Gileade com uma prostituta. Porém, era bastardo. E por ser bastardo, foi expulso de entre os seus irmãos. Quais são os poréns que rotulam você, meu irmão? Quais são as marcas do teu passado que parece que estão significando a sua vida inteira? Quais são as suas características e os seus erros? Quais são as situações que talvez você nem escolheu? Você não escolheu a enfermidade, por exemplo, que você possa ter. Você não escolheu passar por uma depressão. Mas você passa a ser definido pelas pessoas como o doente, a doente. É por isso que, inclusive, os médicos, psicólogos e psiquiatras recomendam que você jamais diga: ah, eu sou depressivo, ou eu sou ansioso. Não, você diga assim: eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, mas você não é, isto não te define, isto vai passar em nome de Jesus. Então, irmãos, nós não podemos permitir que nós sejamos designados e significados apenas por uma parte de quem somos. Nós somos muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que as pessoas veem. Você é muito mais do que o que elas sobressaltam. Você é muito mais do que o que elas enxergam como sendo o que te significa. Você é aquilo que Deus sabe a teu respeito. E você será aquilo para o que Deus te levantou. Não importa se você sofra preconceitos, não importa se as pessoas rotulem você, não importa, botaram Jefté para fora, mas no tempo do Senhor, ele foi chamado de volta, porque foi Deus que te escolheu desde o ventre da sua mãe, para que você seja para a glória dele. E os teus erros, e o teu passado, e as suas falhas, e dinâmicas da sua vida não são aquilo que definem você. Quando eu olho para esse texto, eu não estou olhando para o filho de uma prostituta. Eu estou olhando para um homem valente. É isso que o texto diz a respeito de Jefté. Ah, mas ele é filho da prostituta, e daí? Veja o que Deus pode fazer pela vida dele. Ah, mas ele é estranho, e daí? Veja o que Deus tem feito pela vida dele. Não permita, irmãos, não permita que coisas menores definam você. Você é mais do que isso. Não se permita resignar-se, conformar-se. Não se permita ficar preso, amarrado, agarrado aos seus erros do passado. Não se permita. Não importa o que aconteceu na sua história. Não permita que traumas definam você para o resto da sua vida. Deus pode ressignificar os seus traumas. Preguei aqui dia desses a respeito de quando Jesus curou o cego cuspindo no chão. Sabe? Era comum que as pessoas cuspissem quando passavam por alguém
num estado de uma deformidade física ou de uma deficiência física que eles julgavam ser maldição na época. E quantas vezes aquele cego ouviu gente cuspindo quando passava por ele? Gente virando a cara e cuspindo quando passavam por ele. Um dia estava passando um homem chamado Jesus. E o cego ouviu este homem cuspindo. Mas do cuspe Jesus fez lama e untou os olhos dele e mandou ele lavar-se e ele ficou curado. E se um dia ouvir alguém cuspindo significava humilhação, desprezo, vergonha, naquele dia Jesus ressignificou os seus traumas. E fez com que aquilo que era desprezo, humilhação e vergonha se tornasse cura, libertação e vitória. Assim Deus vai ressignificar os teus traumas. E aquilo que um dia veio para ferir e para te destruir, se tornará algo para a glória de Deus. Porque esta será a obra que Deus fará na sua história. No nome de Jesus. E o versículo 3 diz: então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Alguns homens sem valor se juntaram a outro homem sem valor. Sabe o que eu tenho aprendido com o Evangelho, irmãos? Que as nossas virtudes muitas vezes nos afastam, sabia? Gente muito perfeita. Gente que está sempre exalando vitória. Gente que é o melhor sempre. Gente que parece que nunca falha. Esse tipo de gente repele gente. Mas gente frágil, gente simples, gente fraca, gente humilde, aproxima. Não são as nossas virtudes que nos unem, mas as nossas limitações. Eu não estou aqui porque me tornei um santo quando Jesus entrou na minha vida. Eu estou aqui porque reconheço o quanto eu sou pecador. E por isso eu preciso de outros pecadores do meu lado, para que a gente se ajude, porque a gente se entende, porque a gente se acolhe. Porque quando a gente se sabe pecador, a igreja não se torna um tribunal, mas se torna um hospital. Quando a gente se sabe que somos todos pecadores, frágeis e fracos aqui, a gente não se dá a pretensão de julgar as pessoas, de recriminá-las, de acusá-las, de apontar o dedo. Quando a gente se sabe pecador, quando a gente se sabe frágil, quando a gente se sabe fraco, a gente estende a mão e pede ajuda, porque a gente sabe que não somos, que a gente não é melhor do que ninguém. E a igreja, e Jefté se torna símbolo da igreja, tanto quanto Davi. Lembra, em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, diz que Davi fugiu da cidade de Gate e ele foi para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e família, diz o texto, souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. E também, olha o que diz o versículo 2, 1 Samuel 22, versículo 2. E também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os
descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi era um cara que estava no momento de fraqueza, estava no momento de vulnerabilidade, estava no momento de fragilidade, estava sendo perseguido, estava sendo escorraçado, estava sendo jogado para fora, estava sendo discriminado, e naquele momento um monte de gente se identificou com aquela história e se juntou a Davi. A igreja precisa ser um lugar onde os pecadores se identifiquem conosco e queiram se juntar a nós. Se nós formos um lugar que tenhamos a pretensão de ser um bando de gente santa, exalando perfeição, nós afastaremos as pessoas que precisam de ajuda. Mas se nós reconhecermos as nossas limitações e fraquezas, nós seremos referência para aqueles que precisam de ajuda, e eles saberão que vale a pena caminhar ao nosso lado, porque os fracos, quando se unem, eles se tornam fortes. Esta é a marca da igreja. E é por isso que Jesus, como diz o texto de Lucas, no capítulo 5, no versículo 29, Jesus, quando se senta para jantar, quem senta com ele? Os pecadores, os publicanos, as prostitutas, as pessoas que são discriminadas por todos, mas ao lado de Jesus, elas se sentiam acolhidas. Não importa qual é o tamanho da tua dívida, meu irmão. Você é bem-vindo aqui entre nós. Porque ao lado de Davi, se uniram a ele os devedores. Ao lado de Jefté, se aninharam homens sem valor. Sem valor para quem? Sem valor para a sociedade, sem valor para a cultura. Mas com muito valor para Deus. O texto não é claro, mas está implícito no texto que Jefté formou um exército poderoso, um exército competente, assim como Davi formou um exército com todos aqueles homens que se juntaram a ele. Veja, aquilo que era fraqueza se tornou força. Aquilo que era um lugar de gente imprestável se tornou um lugar de gente valorosa. E quando os filhos de Gileade estavam passando pela opressão de serem atacados e ameaçados pelos filhos de Amon, diz o texto, eles viram que Jefté tinha força, que Jefté tinha um exército, que Jefté tinha liderança, que Jefté tinha autoridade, que Jefté tinha poder de livrá-los. A igreja é este lugar que gente pecadora se junta para formar um exército poderoso para a glória de Deus. Que gente imperfeita se junta para formar um exército poderoso para o Senhor. O exército dos sem valor. Aleluia. O exército dos discriminados. O exército dos despossuídos. O exército daqueles que nada têm, que nada são. Mas em Deus, diz o texto bíblico, em Deus nós faremos proezas. Pois contigo saltarei muralhas, e também destruirei exércitos, diz a canção que a gente canta, e serei mais do que vencedor. Mas eu queria dizer, se você é do tipo de gente que não quer se misturar com gente estranha, se você é do tipo de gente que só quer gente perfeita do seu lado, se você é do tipo de crente
que tem nojinho, sabe? De quem peca, de quem falha, de quem erra. Se você fica procurando os santarrões para estar com você, deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa vir para a igreja. Porque Jesus disse que quem é santo, quem é bom, quem é são, não precisa de médico. A igreja é para quem sabe que precisa de ajuda. A igreja é para quem sabe que precisa de ajuda. A igreja é para quem está disposto a lutar as batalhas uns dos outros. Ontem eu tive a alegria de fazer o casamento do nosso irmão Felipe e da nossa irmã Eanes. Se tornaram membros na última recepção de membros. Casaram-se ontem na praia. E eu tive a alegria de celebrar o seu casamento. E eu disse algo para eles ali que eu acredito muito. Eu disse assim: vocês agora não estão sozinhos. Vocês estão se casando diante do Senhor. E vocês fazem parte de uma igreja que se tornou a família de vocês. Eu quero dizer que nós, enquanto igreja, disse a eles, nunca desistiremos de lutar pela família de vocês. Então não desistam. A igreja é o lugar onde a gente não desiste das pessoas. E quando elas estiverem em crise, nós seremos conforto. E quando elas falharem, nós seremos tanto exortação quanto ajuda. A igreja é o lugar que abraça, que acolhe e que aceita os fracos. Eu me orgulho de não viver numa comunidade, de não estar numa comunidade onde hajam super crentes, sabe? Aquelas pessoas veneradas, porque eles estão mais perto de Deus. Eu fico feliz de poder subir neste púlpito e falar das minhas fraquezas, dos meus problemas, como falo. Falar das minhas angústias, das minhas lutas familiares, dos meus dilemas pessoais, dos meus medos, das minhas ansiedades. Um dia um pastor me ouviu dizer que eu fazia terapia e ele ficou impressionado. Ele disse: como é que você tem coragem de falar isso para a igreja? Se eu falar lá na igreja que eu estou fazendo terapia, vai todo mundo embora. Eu tenho orgulho de fazer parte de uma comunidade onde nós somos iguais. Uma comunidade de gente. E dor, e doença, e sofrimento, e tristeza, e amargura, e depressão, e ansiedade, e câncer. Não dá em árvore, só dá em gente. E nós somos uma igreja feita de gente, e precisamos continuar assim. Portanto, que igreja nós queremos ser? A dos filhos de Gileade ou a igreja de Jefté? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 8, diz que Jesus chamou os bambambãs para virem para as bodas. Mas eles se julgavam tão bons, que desdenharam do convite do Senhor. Então o Senhor mandou seus servos irem pelas ruas e disse a eles: traga e arraste para dentro os cegos,
os coxos, os doentes, os desvalidos, os mendigos, tragam esta gente para a minha festa. Porque estes são os que são bem-vindos na casa do Senhor. Porque esses são aqueles que não recusam o convite de Deus. Porque eles sabem que precisam de graça, que precisam de perdão. E por último, eu queria ir com você até o verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Sabe, irmãos, Jefté passa por um problema que é uma crise de muita gente na igreja. Achar que não merece. Esse é um problema de Jefté. Deus estava trazendo ele para um lugar de honra. Deus moveu os seus irmãos gileaditas para irem buscá-lo e colocá-lo sobre chefes sobre eles. E Deus mandou o espírito dele sobre a vida de Jefté. Mas Jefté ainda acha que para ser vitorioso ele precisa pagar um preço. E tem muita gente assim, que chegou diante do Senhor quebrado, cheio de um passado torto, cheio de uma vida torta, cheio de imperfeições, cheio de dívidas, como eu, como você. E Deus derramou sobre nós a sua graça, e derramou sobre nós o seu próprio Espírito, meu irmão. E nos selou como filhos dele, e nos selou como povo de Deus. Por que você ainda se julga devedor? Por que tanta gente ainda continua transformando relacionamento com Deus em religião? Em ritos, em esforços, em sacrifícios. Sabe quem foi que saiu ao encontro de Jefté quando ele voltou vitorioso da batalha? A filha dele. E ele havia prometido que ofereceria em holocausto. O Deus de Israel jamais desejou sacrifícios de bois. O Deus de Israel jamais quis sangue derramado para agradá-lo. Ah, pastor, mas no Velho Testamento não tinha lá Deus mandando fazer sacrifício? Irmãos, a consciência de um povo primitivo acreditava que o único modo de se relacionar com Deus passava pelos holocaustos e sacrifícios. Davi teve a sensibilidade lá no Velho Testamento de dizer: sacrifícios e holocaustos tu não queres, ó Deus, porque se tu quisesses sacrifícios pelos meus pecados, eu te ofereceria. Perdoa-me pela tua graça. Aleluia! E aí sim, aí olha, veja a diferença. E aí sim, eu te oferecerei holocausto de gratidão, sacrifício de louvor, não como quem paga o preço, não como quem barganha. Eu acho engraçado que tem crente evangélico, ele critica os católicos, mas ele vive fazendo promessa. Só que ele não chama de promessa, ele chama de voto. Jefté fez um voto. Eu fiz um voto com Deus. Se ele me der aquela bênção, entendeu?
eu vou. Irmão, você acha mesmo que Deus faz barganha? Que Deus vai te abençoar porque você prometeu passar a vir à igreja todo domingo? Você acha que esse é o caminho para você receber de Deus aquilo que Ele tem para você? Você acha mesmo que você precisa oferecer tua filha em holocausto, em sacrifício, para Deus te dar uma vitória? Quando na verdade no versículo 23, o Senhor já tinha dito assim: o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo Israel, e pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. Isso já estava claro, o Senhor já tinha prometido a terra, o Senhor já tinha dado a terra, o Senhor já tinha confirmado as promessas. O Senhor já morreu, já enviou Jesus Cristo para morrer por você. O sangue do Filho de Deus foi derramado na cruz do Calvário sobre a sua vida. A graça de Deus veio sobre você. O Espírito Santo veio sobre a sua vida. Você acha que ainda precisa fazer promessas e votos? Se Deus me der aquela causa na justiça, eu vou dar 10 mil reais de oferta. Que Deus é esse? Só que tem um negócio, a Bíblia diz o seguinte: é melhor que não votes. Mas se votar, cumpre. Vamos trazer teu relacionamento com Deus para um outro patamar? Vamos, irmão. Sabe? A gente faz essas barganhas com crianças. Crianças fazem barganha. Aí você diz assim: se você passar de ano com nota boa, sem tirar nota vermelha, você vai ganhar um videogame. E a gente vai construindo uma lógica na cabeça dos nossos filhos que não existe amor gratuito. Que tudo tem um preço. E se a gente constrói esta lógica nos nossos relacionamentos, como a gente acha que a gente produz, que a gente constrói a mente das crianças para elas se relacionarem com Deus? Tudo tem um preço. A mesma lógica do sacrifício. Nós fomos construídos nesta lógica. Jesus morreu por causa desta nossa lógica. Há uma parte da teologia que diz que era Deus que exigia o preço do sangue derramado. Mas eu gosto de uma outra parte da teologia que diz que Deus ama e perdoa pela sua graça. Entretanto, nós não somos capazes de receber qualquer perdão se um preço não for pago. E aí Romanos 5,8 diz: então Deus prova o seu amor para conosco, havendo Cristo morrido por nós quando nós éramos pecadores. Jesus morreu pelas nossas consciências culpadas, para que nunca mais você tivesse que acreditar que um preço tem que ser pago. Deus disse: o preço mais alto de todos já foi pago, e este preço é definitivo para sempre. O sacrifício de Jesus é eficaz, não há mais barganhas, meu irmão. Aquilo que Deus tem para você será seu pela graça de Deus, porque Ele te constituiu herdeiro em Jesus Cristo de toda a bênção, de toda sorte de bênção nas regiões celestiais.
não há nenhum preço a ser pago. Você não precisa nem vir à igreja. Pastor, então não preciso vir à igreja? Se você quer amar, se você ama o Senhor e quer adorá-lo, venha. Mas se você acha que vir à igreja é o que você precisa fazer para ser salvo, então você está muito equivocado. Então você não entendeu a graça de Deus. Aliás, uma vez eu vi um pregador fazer uma pergunta e eu gostei muito da sua suposição. É claro que é uma suposição. Uma herética suposição. Porque ele fez a seguinte pergunta: se Deus extinguisse o inferno, se não houvesse mais nenhum risco de ninguém ser lançado no inferno, quem voltaria para o culto domingo que vem? Isso significa que talvez você não esteja vindo ao culto por causa do amor de Deus e da sede que a tua alma tem do Senhor. Talvez o seu culto seja só uma barganha para não ir para o inferno. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.